Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar as licenças previstas na Lei 8.112. Legal? Esse é um tema que ele não tem um apelo tão forte em provas. A incidência dessas questões, desse assunto em provas, não é tão grande. Mas é um tema, pessoal, um tema tranquilo, tá? É um tema que, quando você pescar aqui o jeitão dele, as principais informações, você vai gabaritar. Então, vale a pena sim a gente estudá-lo, né? Porque se cai uma questão dessa na sua prova, você estará já pronto ali para gabaritar. Tá legal? Muito bem, olha só. A, o artigo, né, depois de tratar do tema as férias, a Lei 8.112 já passa a tratar das licenças. E as licenças, elas são arroladas, elas são listadas lá no artigo 81 da lei, tá bom? Eu trouxe aqui na tela para vocês as licenças tratadas nesse dispositivo, né? Vejam só, apenas para a gente listar aqui inicialmente, depois a gente vai comentar uma a uma essas licenças. Então, nós temos lá as licenças maternidade e paternidade, né? A servidora, o servidor, quando tem ali um filho, né? Seja aquela situação em que a mulher dá à luz ao filho, ao bebê, seja aquela situação em que a servidora adota, né, ali a criança, fará jus a essas licenças também. Nós temos a situação que o servidor público ele fica doente, né? Ele faz ali uma cirurgia, enfim, ele tira uma licença para o tratamento de sua saúde própria. Tá legal? Ele sofre um acidente, mas não é um acidente qualquer, é um acidente de trabalho, é um acidente em serviço, tá bem? Licença em favor daquele servidor. Agora aqui é alguém de sua família que tem ali uma doença e aquele servidor, atendidos alguns requisitos, ele se licencia. Tá? A gente vai detalhar isso aí, né? A gente vai ver o que é considerado família, né? Será que tio, pai, sobrinho, neto, né? Inclui ou não? Né? E a gente vai ver quanto tempo é, se é remunerado, se não é. Tá bem? Além disso, afastamento do cônjuge ou companheiro, né? Então, o cônjuge se afasta e você, né, o servidor, a servidora terá direito a uma licença em virtude desse afastamento, licença para o serviço militar, licença para atividade política, tá? Atividade política, o servidor público ele vai se candidatar ali para um cargo eletivo, licença capacitação, licença para tratamento de interesses particulares, né, muitas vezes chamada de LIP ou LTIP, tá bem? E licença para desempenho de mandato classista, tá? Ou seja, em regra, para atuar ali como dirigente de um sindicato. Tá legal? É muita licença? É muita informação? É sim. São 10 licenças, tá? Algumas aqui com detalhes a mais, outras com menos detalhes. Mas o principal que você precisa saber é isso aqui, ó. Olha só, a gente, né, não se assustem com essa tabela, a gente vai montar essa tabela lá no finalzinho desse bloco aqui de estudos. Mas a cada licença, o que eu quero que você foque, tá? Você precisa focar nisso aqui, ó. O prazo da licença, legal? O prazo da licença. Se ela é ou não remunerada, algumas serão, outras não, tá legal? A gente vai ver aqui que a grande maioria delas, ela pode ser usufruída por qualquer servidor, mas existem três licenças que o servidor em estágio probatório, ele não poderá usufruir, a gente já vai tratar disso, tá bem? E além disso, a gente vai ver aqui as situações, a grande maioria destas licenças é de concessão vinculada, ou seja, a administração, né, o servidor público tem direito a ver aquela licença concedida. Mas existem aqui duas licenças que nós vamos trazer aqui para vocês, que apesar dessa terminologia licença, são situações em que a administração concede a seu critério. Legal? Fiquem tranquilos, vocês vão perceber que ao final essas informações vão surgir de maneira natural, mas o foco, né, são 10 licenças, é bastante, mas o foco será nessas informações aqui, tá bem? Então olha só, pessoal, olha só, vamos iniciar aqui pela licença maternidade, né? Então a servidora, ela vai lá, né, deu à luz a uma criança, ela adotou uma criança, muito bem. Ela terá direito a ficar ali um período sem trabalhar e recebendo normalmente a sua remuneração. Legal? Então a gente já sabe, né, que nós estamos diante de uma licença remunerada. Tá? Uma licença remunerada, tanto decorrente da gestação como de uma adoção.
A duração prevista, tanto no texto constitucional como na lei, é de 120 dias. Tá? Essa duração é uma regra geral. Por quê? A servidora federal, atendidos alguns requisitos, ela tem direito a uma prorrogação dessa licença por mais 60 dias. Tá bem? Então, seriam 120 dias previstos na lei, com mais 60 dias, que totalizaria ali o prazo de 180 dias, que é aquilo que normalmente é concedido. Legal? Então, 120 prorrogáveis por mais 60. Olha só, tem um detalhezinho aqui, que é o seguinte. Até algum tempo, fazia-se uma diferenciação, no caso da adoção, fazia-se uma diferenciação pela idade da criança. Tá? Então, quanto mais bebezinho era ali a criança adotada, maior era a duração dessa licença. Quanto mais velha a criança, menor era a duração dessa licença. E, pessoal, essa distinção, isso já caiu por terra. Tá? O próprio Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa diferenciação pela idade da criança adotada. Tá? Então, adotou uma criança, tanto faz a idade, pouco importa a idade, a duração será a mesma. Tá? Então, nada de 90 dias, 30 dias, não. A duração será a mesma, regra geral, 120 dias prorrogáveis ali também. Tá bem? Olha só, início, né? Agora já adentrando um pouco mais nos detalhes. Quando é que a gestante pode iniciar ali a sua licença maternidade? E segundo nos diz a Lei 8.112, essa licença pode já ser usufruída antes do bebezinho nascer, a partir do primeiro dia do 9º mês da gestação. Legal? Essa é a regra geral. Então, o que vai acontecer? Ela traz lá um atestado do obstetra, dizendo, olha, servidor está ali no 9º mês da gestação, né? O barrigão já está grande, muitas vezes ela já tem dificuldade para trabalhar, ela já pode iniciar antes do bebê nascer a licença maternidade. Tá? Exceção, prescrição médica, determinar o início ainda mais antecipado, tá? Ou, caso, imagina só que com 7 meses a criancinha já nasceu, né? Então aí já inicia-se ali por ocasião do parto, tá bem? O que mais? Natimorto, né? Ocorreu o parto, mas nasceu um bebezinho morto, infelizmente. Então o que vai acontecer? Ela sai de licença em princípio por 30 dias, tá legal? Após 30 dias ela vai se consultar ali, fazer uma inspeção, fazer um exame médico, tá? Para saber se ela tem condições de reassumir, de voltar a trabalhar, tá? Se ela for julgada apta pelo médico, ela já volta a trabalhar antes dos 120 dias. Bacana? Muito bem. Havendo aborto, 30 dias de repouso remunerado, tá? E além disso, já que o tema é próximo aqui, né? A lactante, né? Aquela servidora que amamenta o bebezinho, ela terá direito a 1 hora de descanso, tá legal? Vamos supor que ela trabalha ali 8 horas, 7 horas por dia, ela vai trabalhar 1 hora a menos, para quê? Para ela poder descansar, né? E conseguir amamentar ali o seu bebê até que ele complete 6 meses. Bem, essa regra ela tem pouca aplicabilidade, porque atualmente a licença é de 180 dias, né? Então fica ali muito próxima do fim dessa 1 hora de descanso, tá? Mas muitos órgãos, eles acabam, e existem atos normativos nesse sentido, que ampliam essa redução de jornada de 1 hora, né? Para 1 ano do bebê, 1 ano e meio, 2 anos, né? Em favor ali dessa proteção à maternidade. É o mais grave aí, licença maternidade, gestante ou adotante, 120 dias mais 60 é uma licença remunerada. Bacana? Muito bem. Passando aqui para a licença paternidade, vejam, a Constituição Federal, ela prevê essa licença paternidade como sendo de 5 dias consecutivos. Também é um período curto, mas o que aconteceu? A partir de 2016, surgiu um decreto, né, em âmbito federal, que autorizou a prorrogação dessa licença paternidade por mais 15 dias. Tá? Então, atualmente, 5 mais 15, nós teríamos ali o total de 20 dias para essa licença maternidade. Daudi, como é que você sabe dessa data, né? Até uma curiosidade, porque o que aconteceu? Minha filha mais velha, ela nasceu justamente em 2016, né? E eu me lembro que
eu me lembro que o decreto que prorrogou essa licença acabou sendo publicado ali uma semana, acho que 2 semanas depois, né, do nascimento dela, né, do fim da minha licença. Então eu acabei não pegando aqui essa prorrogação dos 15 dias. Na segunda filha, aí já aproveitei lá os 15 dias adicionais, né, da prorrogação. Mas fato é que atualmente 5 mais 15, 20 dias para o servidor federal. Tá bem? Esses períodos, né, tanto da licença maternidade como da licença paternidade, são computados como efetivo exercício do cargo, né, para fins de estágio probatório, para fins previdenciários, para os diversos fins, efetivo exercício do cargo, inclusive para fins de promoção. Muito bem, pessoal. Maternidade e paternidade. O que vai acontecer? O servidor, né, inevitavelmente e infelizmente, uma hora ele poderá ficar doente, né, poderá ter ali algum problema de saúde, e a Lei 8.112 garante a ele esse afastamento, essa licença. Tá? Essa licença para tratamento de saúde aqui é a saúde do próprio servidor. Mais à frente a gente vai tratar aqui da licença para tratamento de saúde de alguém da família do servidor. Agora aqui não, o próprio servidor que tem que se afastar. Essa licença pode se dar a pedido ou de ofício, legal? Pode ser que o médico ali do órgão, né, examine aquele servidor e olha, de ofício ele já vai afastá-lo, né, vai apresentar, né, essa licença para que ele possa efetivamente cuidar de sua saúde. Legal? Olha só. Essa licença, atualmente, ela tem uma duração máxima de 24 meses. De 24 meses durante o afastamento, durante a licença ali, tá? Caso, ao final desses 24 meses, o servidor ele ainda não estiver em condições de reassumir o cargo, aí vem a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente. Legal? Então, 24 meses é aquela tolerância, aquele limite máximo que ele tem para se tratar, para cuidar de sua saúde. Ao final, 24 meses é um prazo bastante considerável, ao final aposentado por invalidez. Também, e aí ocorreria a vacância daquele cargo. Além disso, em regra, como é que a administração vai saber se o servidor precisa ou não daquela licença? Em regra, ele deve ser submetido a uma perícia médica oficial. Agora, tem detalhes sobre isso aqui e esses detalhes aparecem em prova. Olha só, exigência de perícia médica para licença do servidor de tratamento de saúde. Nós temos 2 prazos principais aqui. Tá legal? Quando essa licença ela for inferior a 15 dias e quando ela tiver ali esse prazo de 120 dias. Bem, o que acontece? Será que, imagina só, peguei uma dor de garganta, eu tirei uma licença de 1 dia, tirei uma licença de 2 dias. Vem cá, para a administração pública, o que é mais eficiente? Se uma licença tão pequena dessas, será que eu preciso consumir o recurso? Será que eu preciso submeter aquele servidor a uma perícia para saber se ele precisava ou não se licenciar por aquele problema? Então, muitas vezes, é mais econômico, é mais eficiente para a administração pública já dispensar ali a realização de perícia quando o afastamento é muito curto. Legal? Isso vai acontecer quando a licença for inferior a 15 dias, tá? Dentro do período de 1 ano. A regulamentação, outros atos normativos, podem dispensar a realização da perícia. Legal? Então é muito comum e você vai trabalhar ali em um órgão, e o órgão regulamente ali internamente dizendo, olha, até 2 dias, até 4 dias, nem precisa aparecer aqui para fazer perícia. Acima disso, é necessária a perícia. Então a lei autoriza que até 15 dias a perícia seja dispensada. Tá bem? Muito bem. Acima desse patamar de 15 dias, é obrigatória a realização da perícia. Agora, como regra geral. Agora, se nós tivermos ali uma licença de até 120 dias, dentro do período de 12 meses, é possível que a perícia seja realizada por um único médico. Legal? Por um único médico. Por outro lado, havendo aqui a licença para tratamento de saúde do servidor por mais de 120 dias dentro de 12 meses, é necessária a perícia, mas
por uma junta médica. Legal? Aí surgem lá 2, 3, 4, 5 médicos, se for o caso, e você é submetido àquele batalhão de médicos, àquela junta médica. Tá? Isto se a licença superar os 120 dias dentro aqui do período de 12 meses. Bacana? Muito bem. Essas são as regras gerais. Mesmo aqui dentro dessa situação aqui em que a perícia médica é exigida, né, se não houver médico do órgão no local e não houver ali, imagina só que o servidor público trabalha lá no interior de Minas Gerais, tá? E não existe um médico do próprio órgão lá, não existe um médico, não existe um convênio daquele órgão com o Ministério da Economia, com outro órgão para viabilizar esse tipo de atendimento, tá? Aceita-se o atestado passado pelo médico particular, aquele atestado ali que afasta o servidor, tá bem? Então, vimos aí licença para tratamento de saúde do próprio servidor, né? A gente está falando aqui de uma licença que ocorre de maneira remunerada, legal? Uma licença remunerada que tem esse limite, esse limiar de 24 meses, é legal? De 24 meses, sob pena de haver ali ao final aposentadoria por invalidez. E nós temos aqui esses dois patamares, né? Até 15 dias, 120 dias, dispensável a perícia, perícia por um único médico, perícia por junta médica. Tá? E vamos ver como isso aqui já caiu em provas. De acordo com a lei, perícia médica com a finalidade administrativa demandará junta médica oficial quando a licença para tratamento de saúde. Muito bem, pessoal. Falou em perícia por uma junta médica, a gente tem que se lembrar daquele prazo de 120 dias que foi mencionado aqui na letra A. Exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, né? Então, é uma questãozinha que cobrou esse nosso diagrama aqui. Bacana? Muito bem. Seguindo adiante, nós temos a licença por acidente de serviço. Aqui, veja só, o servidor público, a gente pega lá um policial rodoviário federal, tá? Regido pela Lei 8.112. Né? Ele estava trabalhando, ele sofreu um acidente de carro lá na viatura. Né? Então, todos esses acidentes que têm alguma ligação com o exercício do cargo, seja uma ligação imediata, né, seja uma ligação bastante próxima, seja uma ligação mediata, uma ligação indireta, vamos dizer assim, aquilo será considerado, será enquadrado como acidente de serviço e aí ele terá direito a uma licença para se cuidar ali para fins de tratamento ali decorrente daquele acidente de serviço. Tá legal? Há algumas situações que são equiparadas a acidente de serviço, de modo muito parecido com o que nós temos a iniciativa privada lá na CLT. Tá bem? Olha só, o que é equiparado a acidente de serviço? Né? Se ele sofre uma agressão no exercício do cargo, e essa agressão não foi provocada pelo próprio servidor, equiparado a acidente de serviço. Tá? Se ele sofre um acidente de trajeto no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Então você acordou de manhã, foi lá, tomou o café, pegou sua pasta e foi para o trabalho. No meio do caminho você se acidentou, você estava indo para o trabalho, bacana, acidente de serviço. Legal? Há que se fazer ali uma prova, né, dentro do período de 10 dias, que esses 10 dias são prorrogáveis, e esta licença, claro, né, tem uma causa laboral ali, é muito forte. Essa licença aqui ela é computada como efetivo exercício para todos os efeitos. Bem, então nós já vimos aí maternidade, paternidade, tratamento de saúde, agora acidente em serviço. Seguindo adiante, nós temos uma licença que ela é recheada de detalhes. E adivinha só, esses detalhes são um prato cheio para o examinador na hora da prova. Tem bastante questão sobre essa licença aqui. É a licença para o servidor se afastar ali do exercício do cargo quando alguém de sua família fica doente e precisa da sua assistência. Legal? Essa licença, ela está regulamentada lá no artigo 83 da Lei 8.112. E olha só, ela é chamada de licença por motivo de doença em pessoa da família. Mas vem cá, Daldi, qualquer pessoa da minha família me autoriza, me suscita a concessão dessa licença? E a resposta é não. Tá? O que é família aqui para a Lei 8.112?
É quando há uma doença no cônjuge ou companheiro, bem? Quando há uma doença nos pais, né? Pais, e aqui inclui-se também o padrasto e a madrasta, legal? Filhos, né? Claro, filho precisou ali, se adoeceu, precisa da assistência do servidor, licença, e enteado também é incluído, tá legal? E dependente de um modo geral, que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional, tá legal? Então, o que vai acontecer? Nós estamos falando aqui daqueles parentes, daquela família mais próxima do servidor, pais, filhos e o cônjuge companheiro. Ah, claro, inclui-se madrasto, padrasta e o enteado e também esse dependente, né, esse dependente econômico mencionado na lei. Tá bem? Fora dessa família mais próxima, aí já não haveria mais o direito à licença em virtude da doença. Bacana? Muito bem, pessoal. O que vai acontecer? Além, né, dessa delimitação aqui do que é família, a lei estabelece 2 requisitos aqui. Estes 2 requisitos aqui são requisitos cumulativos que somente nessa situação que pode ser concedida essa licença para o servidor. Então, olha só se fala em licença para tratamento de saúde de alguém da família quando a assistência do servidor àquela pessoa for indispensável. Legal? For indispensável, ou seja, ele está mal, o seu parente está mal mesmo, né? Ele precisa realmente, é indispensável a ajuda daquele servidor público. Né? Muito bem, mas ele pode prestar essa assistência, né, na hora do almoço, à noite, de madrugada. Né? Então, o segundo requisito é que tem que ficar comprovado que essa assistência ela não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Tá? Então, é necessário, é imprescindível que ele dê assistência ali, ó, justamente no período de expediente, tá? E que a carga horária que ele está dando assistência é incompatível com o exercício do cargo, tá bem? Então, não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, inclusive mediante compensação de horário. Tá? O parente, aquela pessoa da família, é submetida também a uma perícia médica oficial e, claro, se você se afasta, se licencia ali do seu cargo para ajudar o parente, bacana, muito bem. Por outro lado, você não pode exercer uma atividade remunerada durante aquele período. Legal? Não se admite exercício de atividade remunerada durante aquele período, né? Logicamente, porque senão haveria ali um prejuízo para a administração pública. Agora, você deve estar se perguntando aí, Daudi, entendi, essa licença é remunerada ou não remunerada? E aqui é o ponto-chave dessa licença. Legal? Além desse detalhamento aqui, além do que é considerado família, além destes 2 requisitos, legal? O terceiro ponto-chave para fins de prova é isso aqui, ó. Se é ou não remunerada essa licença. E nós vamos ver que existe um período em que essa licença é remunerada, extrapolando esse período, essa licença já passa a ser não remunerada. Legal? E é o seguinte, olha só, comigo aqui na tela. A gente vai avaliar ali dentro do período de 12 meses, né, se a licença para tratamento de doença em pessoa da família, ela respeita aqui esse limite de até 60 dias, ela será remunerada. Legal? Agora, extrapolando isso aí até os 90 dias, aí a licença já passa a ser não remunerada. Legal? Nós estamos falando aqui de 60 dias, de 90 dias, que podem ser consecutivos ou não. Legal? E esses 12 meses, eles são computados a partir da concessão, né? Vamos anotar aqui. 12 meses não é o ano civil, são 12 meses contados da concessão do deferimento da primeira licença. Legal? Então, concedeu a licença, a primeira licença ali para auxiliar no tratamento de saúde do cônjuge. Bacana. Muito bem. Dentro daquele intervalo, daquela janela de 12 meses, se houver a concessão de novas licenças, prorrogação, enfim,
Se a licença respeitar a duração de até 60 dias, dentro dos 12 meses, remunerado. Agora, mais do que isso, aí, né, já passa a ser não remunerado. Agora, tem mais um detalhe aqui, que é o seguinte, dentro aqui desses 60 dias, a lei não quer, o legislador não quer facilitar a vida do concurseiro. Então, o que que nós temos? Olha só, o que que nós temos aqui? Que dentro dos primeiros 30 dias, aquele período é computado como efetivo exercício. Legal? Estou falando ali dentro dos 60 dias, existe aqui essa subdivisão, primeiros 30, mais do que 30. Mais do que 30, o período ele só é computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Tá? Para promoção, por exemplo, ele já deixa de ser computado. Legal? E, é claro, sendo ali a licença não remunerada, aquele período não é computado para qualquer efeito. Tá legal? Então, regrinhas aí detalhadas, né, minuciosas quanto à concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família. 3 detalhes que você precisa saber. Quem é família, aquela família mais próxima, os 2 requisitos indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, inclusive mediante compensação, e esses limites aqui de até 60 e até 90 dias, e um período é remunerado, no outro não remunerado. Bacana? Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar esse bloco e no próximo nós trazemos as outras 5 licenças da Lei 8.112.